Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês essa questãozinha muito interessante de matemática básica. E olha só como ela é simples, gente. 5 fatorial dividido por 5 primorial. Embora ela seja muito pequenininha, ela tem aqui elementos muito interessantes da matemática e eu convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual que é seu palpite sobre o resultado dessa expressão numérica. Lembrando que temos aqui as alternativas, você pode encontrar o resultado e depois descobrir qual dessas operações aqui que casa, né, com o nosso resultado encontrado. Ou seja, qual dessas operações que vai ter o valor numérico da nossa expressão numérica. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, porque eu trago vídeos de matemática básica todos os dias aqui para vocês. Então, se inscreva para você acompanhar todos os dias esses desafios que eu trago para vocês, tá bom? E o mais importante de todos, ajuda muito, você pode curtir esse vídeo, porque isso fortalece demais o meu trabalho. E isso aqui eu fico muito feliz se você conseguir deixar o seu like. É só clicar no joinha que está aqui embaixo, tá bom? Agora vamos resolver essa questão, tentar tirar aqui, né, as conclusões sobre esses elementos que estão aparecendo. Primeira coisa que a gente percebe, gente, é que temos duas operações distintas, 5 fatorial e 5 primorial, aplicados no mesmo número, no caso, o 5. Então, a gente tem que perceber o que faz cada uma das operações para depois poder resolver, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir primeiro o fatorial, que é uma das mais simples e aparece bastante aqui também, né? E várias vezes a gente já trouxe o número fatorial aqui pra gente, que eu trouxe para vocês, na verdade, né? O 5 fatorial, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar o 5, que no caso é o número que está sendo aplicado, e vou multiplicar por todos os seus antecessores, até chegar no 1, certo? Vamos fazer isso? Então vai ficar 5 vezes. Qual é o antecessor de 5? É o número que vem antes dele, né? 4, número natural. Vezes o 3, que é o antecessor do 4, depois vezes o 2, que é o antecessor do 3, vezes o 1, que é o antecessor do 2, certo? Fizemos isso, esse número aqui, né, toda essa multiplicação aqui é o nosso fatorial, e isso aqui tudo vai estar dividido por 5 primorial. E o 5 primorial é a mesma ideia do 5 fatorial, só que tem aqui um detalhe muito importante. Como o próprio nome diz, primorial, ele vai estar fazendo referência aos números primos. Então, eu não vou multiplicar todos os números que são antecessores ao 5. Eu vou pegar o seguinte, todos os números primos menores ou iguais a 5 e vou colocar aqui na nossa multiplicação. Para isso, eu vou precisar utilizar os números primos. Então, eu vou listar alguns aqui para vocês, tá? Pelo menos aqueles que a gente vai utilizar aqui no vídeo. Esse não é o único momento que eu vou utilizar os números primos, tá? Na nossa raiz também eu posso utilizar os números primos para nos ajudar, beleza? Então vai ser útil eu listar aqui para vocês esses elementos importantes da matemática. Lembrando que o número primo é aquele número que possui apenas dois divisores, ele próprio e o 1, tá bom? Começando então com o número 2, é o primeiro primo e o único primo que é par, tá? Lembre sempre disso que é muito importante a gente lembrar dessa característica do número 2, beleza? Temos aqui o segundo primo, que é o 3, depois o 5, depois o 7. Parece que está seguindo uma sequência, né? 3, 5, 7, 9. O 9 não é, porque o 9 ele é um múltiplo de 3, então ele não pode ser encontrado como um número primo, porque ele tem mais de um divisor, né? Mais de dois divisores, no caso. Ele tem ele próprio, o 3 e o 1. Então ele tem três divisores, então não entra aqui. Temos depois o 11, o 13 e assim por diante, tá? É um conjunto infinito de números, só que pra gente aqui, esses aqui já são mais que suficientes, beleza? E aqui a gente viu que o 5 primorial, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar os números menores ou iguais a 5, que são primos. Então, números primos menores ou iguais que 5. Começando pelo próprio 5, que é o número primo, depois o 3, depois o 2. Então, 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vezes 2. E aqui, gente, ó, a gente tem duas maneiras de resolver, né? Ou mais, não sei se você já pode pensar de alguma outra maneira, né? Mas existe uma forma simplificada, né? Que eu vou simplificar essas operações que estão sendo feitas aqui, ou eu posso executar as operações e descobrir o seu valor. Vamos fazer das duas maneiras, não é difícil, então é rapidinho, não vai perder tempo aqui com vocês não, tá? Começando aqui, executando as operações, que é o mais óbvio que a gente pensa em fazer, né? Abrimos os fatoriais e o primorial, vamos executar as operações, né? 5 vezes 4 dá 20,
20 vezes 3 dá 60, e 60 vezes 2 é 120. E 620 vezes 1, 120. 5 vezes 3 vezes 2 é igual a 15 vezes 2, 30. Olha que legal. Essa aqui é a divisão que a gente deve resolver. 120 dividido por 30. E aqui fica uma coisa muito simples. Por quê? Dois números múltiplos de 10, posso cortar os zeros, então fica 12 sobre 3. E 12 sobre 3 é igual a 4. Muito bem. E aqui uma coisa interessante. Lembra que eu falei que existe a segunda maneira, que é a maneira simplificada de resolver. Aqui não foi muito difícil, só que tem como facilitar um pouco mais ainda essa nossa operação. Percebam que a gente aqui em cima temos só multiplicações e aqui embaixo também temos só multiplicações. E o que está separando essas duas multiplicações é uma divisão. Essas duas operações, a multiplicação e a divisão, elas têm um caráter simétrico, ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Elas são operações inversas. O que eu faço então? Eu posso simplificar esses números aqui, por exemplo. O 2 eu posso dividir por 2 por causa da multiplicação, tá bom? O 3 eu simplifico com 3 e o 5 eu simplifico com 5. E olha só o que sobra. 4 vezes 1. E é exatamente a nossa resposta. Então a gente já conseguiria encontrar esse resultado só cortando os números e chegando no resultado final, beleza? Mas aí você pode ter escolhido de qualquer forma que vai dar certo, tá? Mesmo que demore alguns segundos a mais, não tem problema nenhum, tá bom? Descobrimos então o valor da nossa expressão numérica, que é igual a 4. E agora, se você já chegou nesse valor, você acertou a questão, parabéns. Agora descubra comigo qual é dessas alternativas aqui, né, a correta que tem o valor igual a 4. Será que é o 5 duplo fatorial? Será que é o 5 ao cubo ou o 5 termial ou raiz quarta de 256? Temos aqui vários elementos muito interessantes da matemática e eu quero resolver todos eles com vocês para a gente descobrir qual deles que vale 4, beleza? Vamos comigo? Agora vamos começar pelo 5 duplo fatorial. Dê uma olhada, percebam que a gente tem aqui duas exclamações, diferente do fatorial simples, que tem apenas uma exclamação, e a definição dele é um pouquinho diferente, tá? Ao invés de eu multiplicar por todos os números que são antecessores àquele número que eu estou aplicando, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelos números que são alternados. O que é isso? Eu vou pegar o 5, por exemplo, vou colocar aqui pra gente, né? 5, e eu vou multiplicar pelos números que são ímpares. Como o 5 é um número ímpar, eu vou multiplicar por todos os ímpares menores que ele. Ou seja, eu vou sempre pular um número e multiplicar pelo próximo. Pula um número, multiplica pelo próximo. Pode ser caracterizado, né, como os números são separados em pares e ímpares, eu posso dizer que como o número começa com um número ímpar, eu vou multiplicar todos os ímpares. Caso fosse um número par, seria todos os números pares menores do que ele, beleza? Inclusive o próprio número, tá? O 5 está aqui, então eu vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 1, que são os números ímpares menores ou iguais a 5, beleza? Agora é só resolver essa multiplicação. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é 15. Poxa vida, hein? Encontramos o valor, só que não é a nossa resposta, né? Mas descobrimos aqui como que resolve um duplo fatorial. A segunda operação que eu trouxe para vocês, que no caso aqui é a nossa letra B, é o 5 elevado à terceira potência, o famoso 5 ao cubo. E como que a gente faz para resolver 5 ao cubo? A potenciação ela funciona da seguinte maneira, pessoal. A gente vai pegar o número que está aqui embaixo, que no caso é a nossa base, é o 5, e eu vou multiplicar por ele mesmo, tá? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, quantas vezes? O número que vai dizer, o valor que vai dizer que, né, quantas vezes eu vou repetir, é esse expoente aqui. No caso nosso, é 3. Então, eu vou ter 3 fatores 5. O que isso significa? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 3 fatores 5. É isso que significa essa potenciação, beleza? Agora é só executar essa operação. 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 vezes 5, vamos pensar como se fossem moedas de 25 centavos. Se a gente tem 5 moedas de 25 centavos, né? 25, 50, 75, R$1, 1,25. Como estamos falando aqui, né, de números naturais, números inteiros, não são números reais, né? Ficou estranha essa frase. Reais não são números de dinheiro, né? São números simples. A gente pode pensar no 125. 25, 50, 75, 100,
125, que é o nosso valor. O valor dessa potenciação, que não é a nossa resposta também. Na verdade, passou bem longe do nosso resultado que desejávamos, né? Agora, gente, temos mais uma operação. Já eliminamos duas alternativas, temos mais duas. Temos aqui agora o 5 termial. Pergunta importante para você que chegou até aqui no vídeo. Você já ouviu falar sobre o termial? Eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, acho que foram em 2 vídeos, o significado, né, alguma execução com o número termial. Caso você já tenha ouvido falar sobre essa operação, deixe nos comentários para eu saber que você já conhece, ou caso você nunca tenha ouvido falar, venha comigo acompanhar e, claro, deixe nos comentários dizendo que você nunca ouviu falar dessa operação e está aprendendo agora aqui com o professor Silvio Paulo, beleza? É o seguinte, gente, essa operação chama-se 5 termial. Ela é muito parecida com o 5 fatorial, inclusive ela usa um ponto, né, da língua portuguesa, ou da língua da escrita, né, vamos dizer assim, né, não necessariamente da língua portuguesa, que é uma é a exclamação, a outra é a interrogação. A diferença das duas operações vai ser a seguinte: na fatoração a gente tinha multiplicações dos números anteriores, né, antecessores do número aplicado. No termial eu vou adicionar ao invés de multiplicar os mesmos números, 5, 4, 3, 2 e 1. Então olha como que vai ficar. Vai ficar 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Essa é a definição do 5 termial, tá? 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Muito parecido com o fatorial, só que ao invés de multiplicar, estamos adicionando, beleza? Então agora vamos somar, né? 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 3, 12 mais 2 dá 14, 14 mais 1 dá 15. E olha só, não é a nossa resposta também. Só nos resta, então, essa última operação, que é a raiz quarta de 256. Então, você já resolveu uma raiz de índice 4 dessa forma aqui? Se você sabe resolver, venha comigo também para você acompanhar e tirar suas dúvidas caso apareçam, né? Caso você não tenha nunca visto como que se resolve uma raiz quarta, venha para aprender também como que se resolve. A gente vai pegar esse número que está sendo aplicada essa raiz e vamos fatorá-lo, porque a fatoração é a melhor maneira de se resolver qualquer tipo de raiz, tá bom? Vamos pegar aqui 256. Vou fazer um traçadinho aqui só para a gente separar os números que a gente vai dividir, né, os nossos divisores, dos números que estão sendo divididos. A gente vai utilizar os números primos, então já estamos listados aqui esses valores para a gente poder resolver. E vamos começar com o 2, porque lembra que eu falei para vocês que o 2 é o único primo que é par, e como aqui é um número par, eu consigo dividir por 2, beleza? Então, 256 dividido por 2 vai ficar 128. 128 dá para dividir por 2 de novo, por quê? Termina em número par, então é um número par. Se eu consigo dividir por 2, eu vou fazer isso, e 128 dividido por 2 vai ficar igual a 64. Continuo dividindo por 2, e assim segue, né? Vai ficar 32, dá por 2 de novo, 16, por 2, 8, por 2, 4, 2, 2, e finalmente 2, 1. E quando chega no 1, é o nosso critério de parada, a gente já consegue parar por aqui e não seguir mais para frente, né? Porque, na verdade, não tem nenhum número primo que divide o 1, né? Então não faz sentido continuar essa divisão. Paramos aqui. E olha que interessante, vamos notar que nessa operação, né, que temos aqui, o índice da nossa raiz é o índice 4. E o que isso quer dizer? O que isso nos ajuda na hora de resolver essa questão? Percebam que temos aqui multiplicações, como eu disse para vocês, né? Porque são fatores. E ao agrupar números repetidos na multiplicação, o que a gente gera, né? A gente gera uma potência. E é exatamente essa a ideia que a gente vai utilizar para poder resolver essa raiz. Eu vou gerar potências de expoente 4. Como que eu faço isso? Eu vou agrupar esses números repetidos de 4 em 4. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 são 4 fatores. O que isso significa? Que é 2 elevado à quarta potência. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quarta potência. Significa, então, que 256 é 2 à quarta vezes 2 à quarta. Vou substituir esses valores aqui dentro. Olha lá. 2 à quarta
vezes 2 à quarta. Muito bem. Agora é só a gente resolver a forma mais simples possível de resolver essa raiz. Qual que é ela? Eu posso quebrar em duas raízes, a multiplicação nos permite fazer isso, tá bom? Então vai ficar raiz... Ah, ó, uma coisa importante que eu esqueci aqui, tá? O índice 4 está aqui, não é raiz quadrada, tá? Raiz de índice 4. 2 à quarta vezes raiz quarta de 2 à quarta. E o que eu posso fazer com essas operações? Lembra que foi estratégico a gente deixar o expoente 4, porque o índice era 4. E o que isso nos ajuda? Raiz de índice 4 e potência de expoente 4 são operações inversas. Quando isso acontece sendo aplicado no mesmo número, a gente consegue simplificá-las. Ou seja, esse raiz quarta corta com esse 4, essa raiz corta com esse 4, sobrando apenas os números que estavam na base, que no caso é o 2. Então vai ficar 2 vezes 2, e 2 vezes 2, pessoal, é igual a 4. E olha que legal, 4 era o valor que a gente tinha encontrado na nossa expressão, então o nosso resultado, né, a nossa resposta para esse problema é a alternativa letra D, número raiz quarta de 256, que é equivalente, que é igual a 4, que é igual ao valor da nossa expressão numérica. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e, principalmente, espero que você tenha acertado, né? Eu fico muito feliz quando vocês conseguem acertar as questões. Esse é o vídeo de hoje, tá? Matemática básica, alguns elementos importantes e interessantes aqui para vocês. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça disso. Se inscreva caso ainda você seja novo por aqui, não é um inscrito, né? E comente alguma coisa legal, chame os amigos e vamos para a próxima. Amanhã tem mais um vidinho novo para vocês, então eu te vejo lá. Um grande abraço e até!